Apoio Cultural. Sindicato dos Rodoviários. Tem clube campestre e colônia de férias para o seu lazer. Vários convênios e atendimento em sede própria. Fique sócio. 3831-7170. Supergasbras, qualidade no atendimento, equipe treinada e identificada, instalação gratuita e entrega rápida e segura. Ligou, chegou, 3831-5000 e 3834-5000. Autopeças Caminho Novo, manutenção, peças e serviços. Siga um novo caminho. Autopeças Caminho Novo, Avenida Tabelião Osório Sampaio, 228, 3839-7979. Eletrolar, empresa especializada em venda de material elétrico. Tradição, confiabilidade é com a Eletrolar. Rua Doutor Cizenando de Barros, 16, 3831-3758. Ismênia Modas, para você vestir bem e acompanhar as últimas tendências da moda. Ismênia Modas é sua escolha. Travessa João Pinheiro 13, 3831-5264. Odontolife, profissionais especializados em todo o tratamento odontológico. Seu sorriso em boas mãos com a Odontolife. Avenida João Pinheiro 75, 3831-0936. Posto Job, combustível de qualidade Shell e ainda troca de óleo, ducha e muito mais. Conveniência é no Posto Job. Rua Irmãos Decor 300, 3831-6418. Supermercado Nova Europa, o campeão da economia. Conforto, variedade e os menores preços da cidade. Rua Salvino Pascoal do Patrocínio 34, 3831-3030. Sena Esportes, materiais esportivos e calçados. O melhor com o menor preço você encontra na Sena Esportes. Avenida João Pinheiro, 348, Loja A, 3831-0934. Centro de Assistência Familiar Santa Terezinha. Garanta tranquilidade para sua família com o melhor preço da região. Rua Esmeralda, 471 Centro, 3834-6785. Bom, agora nós vamos passar aqui para falar do Valério Doce e vou começar com o Luzado. Bem-vindo, obrigado por participar conosco, Luzado. Eu te pergunto assim, por que você teve coragem de assumir o Valério? A gente sabe o tamanho do desafio que é, pela realidade que nós todos conhecemos, principalmente do ponto de vista financeiro. Boa noite. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, senhoras e senhores. O desafio é para quem realmente tem coração valeriano, né? Até mesmo para, fazendo um adendo no tripé que a Marília falou, é uma mesa, viu, Marília? É uma mesa porque o Valério também está fazendo 70 anos, tá? Então é realmente paixão, entendeu? A gente assumiu o Valério numa condição muito difícil, né? A gente tem procurado
apoios, né? Estamos recebendo alguns apoios, mas não é o suficiente para o futebol. Então é gostar realmente, lidar com as pessoas que realmente também gostam, né? Procurar os apoios de um modo geral. Então é um desafio que a gente está carregando essa cruz aí, mas é para o bem, é porque a gente realmente gosta e Itabira não pode deixar que o Valério acabe, né? Então tem que ter pessoas como Luzardo e outros mais, Paulo Henrique e outros mais, entendeu? Para fazer o Valério continuar, né, em evidência, né? A gente tem procurado dar ênfase aí nas categorias de base, né? Porque os jovens itabiranos, né? Agora nós estamos aí com infantil e juvenil, né? Todo itabirano, né? Então isso aí é um desafio grande, com muita dificuldade. A gente entende que essas dificuldades não acabam de uma hora para outra, né? Mas a gente está aí na luta para o que deve Wendel, você pode falar para a gente, assim, foi criado pior do Valério, como a gente foi também, né? E vamos falar um pouquinho do que existia no Valério, né? Na década de 70, 80 principalmente, né? Foi uma época que você participou mais para o final, década de 90, vendeu muito amendoim para a gente lá no estádio do Valério Doce, né? Nos jogos do Valério, e que até hoje essa tradição continua. Vamos avaliar um pouquinho do que existia no Valério, além do futebol, né, que inclusive no Júnior foi tricampeão mineiro, né, bicampeão assim seguido, né, 2 anos seguidos, mas foi tricampeão mineiro, que é uma façanha, mas principalmente na área do especializado, na parte social. Boa noite, Lulu, boa noite, Luzardo, boa noite, Odeni, boa noite a todos os senhores e senhoras presentes. Eu, antes de tocar nesse assunto do Valério, eu quero, né, agradecer a presença de todos aqui, pessoas aí do nosso desporto estão presentes. Reforço aqui e agradeço a presença de Neném, que é uma pessoa que sempre está assistindo o nosso programa e hoje está nos brindando com a honra, assim também como o Wilton Andrade, nosso amigo Noca, sempre está lá participando dos nossos programas. E de maneira especial quero saudar aqui a minha família, hoje representada pela minha esposa Sirlene, meu sogro Gerson, minha sogra Carlina. Obrigado pela presença de vocês. E falar do Valério, para mim, é muito fácil. Como você muito bem disse, Lulu, desde 9 anos de idade, frequento aquelas escadarias do Valério. Aprendi a conhecer o Valério através do trabalho, que era vendendo o amendoim torrado, e hoje continuo no Valério pelo amor. Mas com um saudosismo muito grande. Eu acho que falar de saudosismo não é ser triste, não. Porque eu vivi no Valério períodos de glória, onde nós tínhamos fila no Valério para você frequentar uma piscina, onde você tinha que passar por um exame médico para depois você frequentar. Tínhamos um parque infantil que era muito privilegiado. Tinha o carnaval do Valério de Machinha, que era o carnaval mais privilegiado da cidade, onde as pessoas ficavam muitos do lado de fora esperando saírem 10 ou 12 para você entrar. O ginásio 1, que era o ginásio do futsal, você tinha que agendar quase que 15 dias, 30 dias antes para conseguir um horário de quadra para você frequentar. Vivi o Valério do VEC Bretas, um clube de Itabira, levando o nome de Itabira para disputar uma Superliga de vôlei. Vivi o Valério dos esportes especializados, né, no caso a natação, o nosso taekwondo. Tudo isso esportes né, onde nós tínhamos itabiranos que levavam o nosso nome para todos os cantos do nosso país. E eu sinto falta disso. Acompanhamos o Valério de perto, sabemos sim das dificuldades que existem, mas queremos ver esse Valério diferente. Itabira é privilegiada, Itabira tem o privilégio de ter uma estrutura como aquela do Valério Doce, onde, especificamente aqui do nome Valério Doce, mas sabemos que também tem outras agremiações de Itabira que estão passando por dificuldades. A gente sabe que estamos no mundo capitalista, sabemos das dificuldades, que o clube, para poder autogerido, ele precisa de capital, mas também precisa de oferecer algo para os seus associados. E hoje é o que muitas vezes falta ao Valério. Hoje as pessoas de Itabira veem o Valério como o quê? Um clube onde tem um campo de futebol, de uma equipe de futebol muitas vezes alugada, onde as pessoas não têm nenhuma identidade com a nossa cidade, vem aqui, disputa um campeonato de 3 meses, vão embora, deixando passivo muitas vezes grande para a nossa cidade. Mas nós queremos um Valério diferente. Nós queremos um Valério que invista
na categoria de base, mas um Valério que tem a categoria de base realmente estruturada. Não adianta a gente ter lá apenas um time, alguns atletas, mas que não tem uma estrutura por trás, onde você não tem realmente o papel do profissional, né, da área médica, você não tem o papel do profissional da área, né, o fisioterapeuta, você não tem um preparador físico, você tem pessoas que contribuem. Então é muito triste quando a gente vê a equipe indo para competições e às vezes você tem lá um plantel no banco ali juntamente com o treinador e você só tem o treinador em campo, você não tem outras pessoas com ele. Então é esse que é a minha esperança, de ver esse Valério forte, esse Valério que sempre, né, as equipes da capital tremeram frente ao Valério, sempre que Atlético, Cruzeiro, América, o Vila Nova, qualquer equipe vinha aqui, era difícil bater o Valério, e hoje nós nos tornamos um mero coadjuvante na história do futebol profissional e no futebol amador em Minas Gerais. Então, o meu desejo é esse, de ver um Valério mais forte, e eu acho que com pessoas sérias na administração do clube que nós vamos conseguir isso. Lousado, eu imagino também que o perfil que você gostaria, né, de desenvolver no Valério é diferente dessa realidade de hoje, né? Quais as dificuldades para se conseguir, por exemplo, reunir? Eu sei que tem o problema financeiro, todos nós sabemos, né? O que você vê assim de possibilidade, ou não tem possibilidade, para que pudesse ter o mínimo de estrutura, para não ter aquele sofrimento todo que vocês ficam com ele, né? Que não é fácil, é manter no braço, é segurar no braço, com aquela dificuldade que a gente está sempre acompanhando lá. Como que você vê essa realidade? Lulu, ainda existe muitas dificuldades. O Wendel disse, né? Com relação aí à equipe de trabalho que nós temos lá no Valério, é deficiente. A equipe é deficiente devido à diretoria do Valério não ter condição de assumir compromissos financeiros. Desde que não tem uma parceria palpável que dê condição de fazer um trabalho bem profissional, a gente, para o Valério não cair totalmente no esquecimento, a gente está levando com essas dificuldades, com essas deficiências. Mas a gente entende que a gente precisa continuar lutando contra essa dificuldade, né? Buscando os apoios. O Valério tem hoje, tivemos uma conversa com o Conselho Deliberativo, o Conselho aprova uma parceria, tipo assim, um arrendamento, né, para uma equipe profissional, por exemplo, vamos dizer assim, do nível de Cruzeiro, Atlético e outros times do Brasil. O caminho do Valério para resolver não é difícil, precisa de ter condição juntamente com o meio de futebol, tá? A gente está correndo atrás, a gente já iniciamos uma parceria com a América, que é na categoria juniores e no profissional. A gente quer estender essa parceria para estar realmente alavancando o Valério e trazer o Valério para a elite do futebol. Mas, igual ele falou, que hoje as pessoas, os atletas não têm identidade com o Valério. Verdade, verdade. Mas em 2009, quando nós assumimos o Valério, nós proporcionamos ao Valério uma cara diferente, mesmo com todas as dificuldades, que nós começamos categoria de base, né? Às vezes uma pessoa do banco de reserva para atender tudo, o técnico é tudo, né? Mas é a condição que a gente encontrou para estar resolvendo esses problemas, né? O dinheiro sai do bolso do presidente, o dinheiro sai do bolso dos diretores, né? A logística que a prefeitura nos fornece é só mesmo a logística, porque o Valério não tem certidão negativa, né? O prefeito não pode ficar comprometido com a fiscalização pública. Mas nós temos a logística da prefeitura, o senhor Eudeni nos apoia muito, né, através da Secretaria de Esporte e Lazer, outros secretários, né, Secretaria de Governo, o próprio prefeito tem nos apoiado muito, mas isso não é o suficiente, porque a logística não é totalmente dinheiro. E o dinheiro, o futebol, ele precisa de muito dinheiro, né? Hoje, por exemplo, eu diria que a categoria de base, para ter uma categoria de base do Valério completa, as 3 modalidades, precisa em torno de mais ou menos R$720 mil por ano, né? Para fazer um trabalho não totalmente profissional, um trabalho a nível do Valério, nas condições de hoje.
Caso o Valério venha a voltar para a elite, precisa de muito mais, que aí as coisas vão só dificultando ainda mais. A esperança nossa é conseguir um patrocínio, né, um arrendamento, né, do Valério, que acho que é interessante, né, já que nós não temos as certidões e não temos a arrecadação suficiente para sanar os problemas de certidão negativa. Nessa parceria, nós estamos buscando acertar todo o passivo do Valério, que é trabalhista e fiscal. A gente conseguindo isso, certamente, a gente vai colocar o Valério nos eixos, né? Ô Luzado, o que a gente sabe de outras parcerias que já foram tentadas, em que esbarrou? Por que não outras parcerias não foram consumadas, não foram efetivadas, que pudesse dar essa outra condição para o Valério? Pois é, Lulu, o esbarra é justamente na parte fiscal do Valério, as certidões negativas. Mesmo de iniciativa privada? Iniciativa privada, aqui em Itabira nós temos tido alguns apoios da iniciativa privada, mas Itabira não tem um ramo de futebol à parte. Tá? Tem o futebol amador, tem o Valério, mas não tem investidores em Itabira, né, empresas privadas que interesse financiar um projeto do Valério. Tá? Então, isso aí tem que caminhar dentro do futebol realmente. Né? Essa parceria do América pode estar começando aí uma solução para o Valério. Esperamos que aconteça, né, da forma que a gente está pensando. A diretoria tem conversado muito, né, com empresários, já tivemos contato até na Itália com o empresário italiano, mas ainda nada vingou, né? E a gente trabalha com muita limitação, com muita dificuldade, mas nada é impossível, né? Se tiver algum empresário itabirano, alguns empresários que queiram investir no Valério, eu posso dizer que a situação do Valério não é difícil de resolver, tá? Problema trabalhista, fiscal, não é difícil de resolver. Basta nos procurar, né? A gente está lá com as portas abertas para conversar, não temos certidão, mas a questão de certidão não é muito dinheiro para resolver a questão de certidão, né? E é dessa forma aí. Nós temos que, o caminho tem que ser de uma forma de parceria com empresários. Adeni, a gente sabe, né, das dificuldades que o Valério tem, é notório, e há ainda questionamentos com relação às parcerias que às vezes não acontecem na prefeitura, as parcerias efetivas. Inclusive citam, né, diversos clubes, né, da primeira divisão, da segunda divisão, que tem parceria da administração pública de cada cidade lá. Bom, é isso mesmo, o problema é de documento fiscal, né? Na verdade, eu até posso ficar muito à vontade de falar do Valério. Eu vim para Itabira também, como a Marília disse, por conta do Valério Doce. Eu fui aprovado num concurso público e quando eu fui lá escolher a cidade para trabalhar, eu fiquei entre Divinópolis e Itabira, e Divinópolis não tinha futebol profissional e Itabira tinha. Não, eu vou para Itabira porque eu sou professor de educação física e lá tem o Valério Doce, e inclusive cheguei e trabalhei no Valério Doce como preparador físico há algum tempo. Então eu fico muito à vontade para falar do Valério, que o Valério também está em nosso coração. O que o Luzado diz é verdade. Qualquer empresário que ele vai fazer um investimento, vai fazer um pontapé inicial, você pega um Valério Doce com toda a estrutura. Sim, tem uma estrutura enorme, um clube realmente de respeito e onde merece iniciar o investimento. Só que quando a empresa chega, o passivo, entendeu? Antes de você começar a investir, você já tem que pagar. Essa que é a dificuldade do Valério. Então o Valério precisa resolver esse problema do passivo, aí sim, vai ter pessoas, empresas interessadas em fazer esse trabalho. O que o município pode fazer? Quando, por exemplo, o Valério tinha a parte fiscal em dia, nós chegamos à prefeitura, não no meu tempo, mas chegou a investir em torno, acima de 400 mil no Valério Doce. Vamos dizer, é quase que a metade do que o Valério precisa. Nós temos outras cidades aí que elas bancam o time de futebol. Você pode fazer isso sim. A prefeitura, ela pode gastar o dinheiro dela aonde ela assim o quiser. Só que tem os empecilhos da lei. Eu posso gastar tanto no Valério Doce, mas eu preciso seguir uma legislação que ela me direciona. Então eu não posso investir fugindo das regras da legislação, das regras da lei.
Então ela pode se investir. Às vezes alguém fala, por exemplo, que tem cidade que banca o time todo. Sim, não é dessa maneira, banca o time todo. Às vezes entra um banco, entra, entendeu? Uma outra empresa que banca a parte de camisa. Quando você vê o patrocínio na camisa, aquele ali paga, por exemplo, às vezes todo o time. Entendeu? E o município, ele entra com a parte de logística, é onde faz essa manutenção. Então, hoje, por exemplo, o Valério não tem como estar, principalmente nessa parte de futebol profissional, a prefeitura está ajudando. Mas a gente fez lá uma parceria com o Valério, dentro dos nossos projetos, na parte interna, vamos dizer assim, no esporte especializado, que a gente gosta de dizer, onde a gente tem lá os projetos da vida ativa, nós temos hoje hidroginástica, nós temos natação, a gente atende asilo, a gente atende criança, adolescente. Hoje, né, recuperamos a parte de piscina, que é um atrativo de um clube. Nessa parte interna do esporte especializado, a gente tem hoje aproximadamente 400 pessoas ali, né, misturado. Valério, prefeitura, a gente fez parceria com o Valério e tem dado essa sustentação nesse sentido. Mas é só isso que a gente pode fazer. Não tem como, por exemplo, futebol profissional, o Luzado disse, tem que ter o dinheiro. Sem o dinheiro não adianta. E o dinheiro, o município não tem como hoje estar investindo no Valério. E não acho que é só o município. Outras empresas que vierem, empresas grandes fora, por exemplo, o município deixou de investir? A Vale também deixou. Por quê? Exatamente por conta da situação fiscal. Se melhorar a situação fiscal, vem outras empresas, Vale do Rio Doce, Prefeitura Municipal. Você tem como fazer essa parceria através de convênio, através de outras maneiras que a lei permite que você faça. Wendel, se você fosse convidado para compor uma comissão que fosse analisar os rumos para o futuro do Valério, o que você citaria? Três situações que você adotaria como prioridade em termos de providência, em termos de busca de solução no Valério. Primeiramente, se eu receber esse convite, para mim seria uma honra participar de uma comissão como essa, a gente poder resgatar o Valério Doce. Em relação a isso, eu acho que Itabira, nós temos hoje polo, está se tornando um polo estudantil, então eu acho que o Valério pode também fazer essas parcerias com as faculdades, para que você possa levar para dentro da faculdade estudantes e professores, tanto da área de direito quanto da administração, poder auxiliar o clube em relação às dificuldades que passam. Outra coisa que eu acho que o Valério pode fazer e precisa de investir é tomar um cuidado com a área social, uma maneira de captar sócios para o clube, porque aí sim o clube vai ter uma fonte de renda para poder conseguir administrar. E eu acho que tem que ser repensado o futebol profissional. Eu acho que o Valério não pode simplesmente entrar numa competição para poder só ter o nome em evidência. Eu acho que o Valério, talvez seria interessante o Valério pensar em um período, talvez até se licenciar, a não ser com uma parceria muito forte com um clube grande, possa vingar, mas caso contrário, que se for para gerar mais dívida, o Valério é preferível licenciar o clube profissional, investir na categoria de base, aí você vai ter atletas próprios, atletas que são do nosso município, com essa identidade que eu havia criticado antes, e eu acho que essa poderia ser algumas das alternativas do Valério Doce. Luzardo, eu quero te fazer uma pergunta agora um pouco fora, não fugindo do futebol, mas no sentido assim, você, a última participação sua no programa Esporte Cultura, você comentou, né, o número de associados, que é um número baixo, infelizmente, e também das tentativas, né, de criar um movimento maior, né, e ter também uma receita suplementar para ajudar a manter esse equilíbrio lá do clube. Bom, o que você citaria como atrativo hoje para que a gente pudesse ver uma retomada, né, do clube, a parte social principalmente, que a gente pudesse motivar as pessoas a voltar a frequentar o Valério? O que você teria, assim? A partir do início do trabalho da Secretaria de Esporte e Lazer dentro do Valério, hoje as piscinas estão muito bem cuidadas, né? Eu diria que com muita qualidade, né? As análises das águas das piscinas têm mostrado que são de muita qualidade. Nós aprovamos no Conselho os associados, estudantes e empresas, né, oferecendo numa quantia de R$20, que é muito barato, para atrair. Mas nós ainda não temos condição de abrigar mais associados,
porque nós temos deficiência no piso da estrutura, que a gente precisa de recuperar, né, e outras coisas mais, né? Mas o caminho é realmente investir no associado, né? É o caminho, né? Mas a gente tem que dar mais condição, mais estrutura para o associado, porque nós estamos ali muito próximo da mineradora, que é poluente, né? Polui muito o Valério, né? E a mão de obra que nós temos hoje é a mão de obra da Secretaria de Esporte e Lazer, que está nos apoiando nesse projeto, né, de limpeza. Precisa realmente recuperar, né, a parte. Eu acho que o meio ambiente é a responsabilidade do meio ambiente, né? Preocupar um pouco com o Valério, né, para recuperar essa parte que está sendo degradada devido à poluição da mineradora, né? Agora, o futebol, me desculpe, Wendel, eu acho que o Valério sem futebol, para mim, não faz muito sentido, não. Quando eu aceitei ser presidente do Valério, eu aceitei ser presidente para tentar resgatar o futebol. O Valério sem futebol, embora agora o Valério não terá nenhum descenso, mas o licenciamento do Valério tira a identidade do Valério com o futebol brasileiro num todo, né? As categorias de base, desde 2009, estão em evidência. Há trancos e barrancos, com muita dificuldade. Mas o caminho é estruturar as categorias de base para dar um suporte mais tarde. Hoje nós temos de Itabira, infantil e juvenil, todo de Itabira. Mas como que a gente vai conseguir trabalhar o Valério no profissional, sendo que nós começamos o trabalho em 2009? O tempo não é suficiente. Esse trabalho de futebol é a longo prazo. Você sabe, vocês militam no futebol, todo mundo entende dessa situação. Então, o caminho é realmente a gente buscar mais associado. Mas você tem que recuperar a estrutura. As piscinas estão boas, mas tem deficiência no piso, alguma recuperação, né? Hoje nós temos portaria, nós temos manutenção e tudo através da Secretaria de Esporte e Lazer, a parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer, né? Que está lá aberto as portas, né, para a Secretaria nessa parceria. Mas não tem como fazer muito, a Secretaria não tem como investir devido aos problemas que o Valério encontra. Deni, eu vou fugir um pouquinho agora desse tema. A gente vai agradecer já a sua participação, por isso eu quero te fazer uma pergunta. Qual a sua expectativa como profissional do esporte, como desportista, com relação a 2014, a Copa do Mundo de futebol, e principalmente as Olimpíadas de 2016, não como resultado de campo, de competição, mas como legado para o Brasil e principalmente para o nosso município de Itabira? Lulu, a gente tem muita dificuldade em estar projetando o que seria isso. Você vê, por exemplo, a gente, pelo noticiário, você verifica, por exemplo, hoje na África não tem muita coisa boa que sobrou lá não, então fica muito elefante branco. Entendeu? Eu acho que o nosso país pode ser um pouquinho diferente, entendeu? País grande, muita gente, então você pode aproveitar. Mas quando passa o evento, fica um marasmo, então aquele negócio fica lá assim, meio parado. Eu não sou muito afoito com relação a isso não. A nossa cidade, por exemplo, eu sou muito preocupado em você estar preparando alguém para estar participando do evento. Agora, eu não sei se sediar o evento seria grandes coisas não. Eu acho que o nosso país ele necessita de muitas atenções especiais, principalmente com o nosso povo, e é muito caro sediar um evento desse. Não tenho certeza se vai deixar lucro financeiro. Realmente eu não tenho muita certeza. Agora, sim, a oportunidade que você tem de utilizar o dinheiro público para deixar alguma estrutura, entendeu? De treinamento, por exemplo, de Olimpíada, por exemplo, você ter alguns estádios, entendeu? Por exemplo, nós temos grandes atletas do atletismo, nós não temos um estádio de atletismo. Então, para o nosso futebol agora, por exemplo, a Copa do Mundo, deixar alguns estádios bem organizados, bem feitos. Mas eu não vejo assim expectativa muito positiva com relação a isso não. Eu sou daquelas pessoas não militantes do esporte que inclusive critica, você está gastando tanto para fazer o estádio e depois ele vai ficar aí e a utilização dele vai ser frequente, vai ser constante. Eu tenho minhas dúvidas, eu não sou muito afoito com relação. Eu acho que você tem que fazer, você tem que participar, você tem que sediar, mas
as leis elas são muito rigorosas, para sediar tem que ser assim, assim, assim. Quer dizer, as pessoas vêm lá do outro mundo, né? Elas vêm da Europa, dos outros países, e vêm impondo aqui, por exemplo, como que tem que ser. Eu acho que nós não estamos muito estruturados para isso, não. Mas eu acho que, sim, já não tem nem como fugir, não houve talvez uma discussão mais ampla se devia sediar a Copa, se devia sediar a Olimpíada. Não é por aí, não. Eu posso citar, por exemplo, ele citou nesse instante o VEC Bretes. É um exemplo pequenininho para a nossa cidade. Achei muito bom, gostava muito, assisti todos os jogos, mas ultimamente tivemos SAD. Qual é o legado que ficou para a nossa cidade com relação a isso? Não ficou. Ou a gente não soube explorar, entendeu? Ou não tem como explorar. Eu tive aí uma dificuldade com o SAD. Eu queria que o SADA, o projeto SADA custa 3 milhões para 10 meses. Eu pedi 30 mil reais para mim fazer uma base para o SADA. Entendeu? Eu queria fazer 20 jogadores selecionados, fazer uma peneirada SADA, pegava 10 jogadores de Itabira e 10 da região para fazer. O SADA não concordou, entendeu? Eu trabalhei nesse sentido e fiz. Você pode chegar lá no ginásio poliesportivo hoje, você tem 110 atletas de voleibol em treinamento na faixa de idade que eu pretendia fazer uma parceria com o SADA. Tá, o SADA não vai fazer, não, eu vou fazer. Aí nós fizemos, arrumei um professor que realmente fez um trabalho bom, é o maior número de atletas participantes de voleibol nesse sentido. Então, se você trabalhar, tiver pessoas que trabalhem nesse sentido, Copa do Mundo e Olimpíada é bom. Agora, se for simplesmente terminou a Copa, terminou, vamos embora e as coisas ficam por aí, eu não concordo, não. Será que nosso país preparou nesse sentido? Como você perguntou, a nossa cidade sim, entendeu? A prefeitura já tem trabalhado no sentido que as pessoas vêm para o jogo, mas eles também vêm fazer turismo. A nossa cidade pode receber muitos turistas da Copa do Mundo e o trabalho tem feito nesse sentido, mas com relação ao turismo. Para sediar aqui, ser sede de uma delegação, a gente tem, o nosso ginásio tem estrutura para sediar uma equipe de voleibol, vir treinar aqui, de basquete, que quiser treinar aqui, nós temos condição de sediar assim. Agora, para o futebol, não. Nós não temos estrutura nem tempo para fazer um local, né, fazer campos de futebol, fazer uma sede, se vai fazer aí um centro de treinamento para sediar futebol, nós realmente não temos condição de trabalhar nesse sentido e estar sediando, não. Daria, te agradecer, né, mais uma vez aí por ter aceito o convite e deixar claro que nós sempre falamos, a gente tem essa disposição de fazer o trabalho porque a gente acredita nessa parceria que vai dar como resultado principal não só a divulgação dos eventos, mas o estímulo para que as pessoas pratiquem atividade física e tenham qualidade de vida. Não, o agradecimento é nosso, Lu, é o seu programa mais uma vez, né? Não tá, eu gosto de falar assim, não é de graça que são 500 programas, é porque tem qualidade e tem trabalho e tem objetivo, tá? A gente deixa aqui o nosso abraço para todos e parabéns para vocês mais uma vez. O Wender vai ficar com a gente, Luzado. Aqui é bem rapidinho, mas você sabe que o espaço lá sempre nos estúdios da TV, nós estaremos sempre prontos para receber você, a sua diretoria, e no que for possível também para contribuir, para que ainda haja essa manutenção, para quem sabe um dia haja também a retomada do Valério. Muito obrigado pela sua presença e a gente continua à disposição. Nós que agradecemos, o Valério agradece a participação. Eu quero parabenizar ao Esporte Cultura pelos 500 programas, né? A toda a equipe da TV Cultura, né? Que tem aí militado esse tempo todo aí, né? Fazendo o futebol aí acontecer no esporte aí e num todo, né? Parabéns para vocês. O Valério agradece por estar aqui hoje. Pois é, nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando de futebol amador e vamos botar o Samuel na berlinda aqui, ele vai explicar por que também ele topou assumir uma instituição que há 2 anos não faz uma atividade. Depois do intervalo para você.